Olá, pessoas do coração! Hoje nós estamos aqui para debater a minha leitura de Metamorfose, que é um clássico. Vou passar um resuminho pra vocês, que eu sei que muita gente já ouviu falar, mas não sabe direito do que se trata, que nem eu não sabia e antes de ler, né? E foi uma experiência melhor do que eu esperava. Então temos muitos pontos para conversar hoje, a começar por essa edição lindíssima da Príncipes, que ela tem essa capa diferentona, é uma capa menos grotesca, menos nojentinha. A maioria das capas de Metamorfose são assim, mais esquisitas, né? O cartão de Pet Shop que eu tava usando como marcador. Aqui dentro ela repete essa arte, né, da capa. E outra vez. E aqui as informaçõezinhas do livro. Aqui um besourão. E aqui a imagem do homem-inseto, inseto-homem. E assim vai. Aí, em todo começo de capítulo, essa ilustração repete assim. E eu achei essa edição muito bonita. E ela tem espaços grandes nas margens, que são bons para quem gosta de anotar coisas, né, no decorrer da história. Nesse livro, em especial, eu não anotei nada, mas normalmente eu anoto, então, muito bom. Eu nem estava com planos de ler esse livro por agora, mas no finalzinho do ano passado, uma colega minha comprou ele para ler para a escola e depois não ia ler nunca mais, e aí ela me deu, então aqui nós temos Metamorfose de Franz Kafka. Ele já tinha sido indicado para mim por algumas pessoas e, como vocês estão vendo, é um livrinho bem curtinho. Essa página tem a gramatura grossinha, então aqui não tem nem 100 páginas, se eu não me engano são 96 páginas. Eu terminei ele ontem. E foi uma leitura diferente. Vocês sabem que eu não sou muito uma leitura de clássicos, né? Eu leio muito mais fantasia e romance. Inclusive, se são gêneros que te interessam, eu já peço pra você se inscrever nesse canalzinho lindo, porque a gente vai ter muito conteúdo pra você. E me seguir nas redes sociais também, porque lá eu sempre vou comentando as minhas leituras. Mas bom, ele tem uma escrita muito simples. E ele é narrado em terceira pessoa. Nosso protagonista é Gregório Samsa, que certo dia estava lá acordando para ir para o trabalho e ele percebe que virou um inseto. E a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele fala, eu vou dormir para ver se passa. É o que você faria? Não é o que eu faria. Eu ia surtar bastante antes de decidir dormir para ver se passa, para ver se é um sonho. Então toda a história se passa dentro dessa casa, dessa família, onde moram o Gregor, os pais e a irmã mais nova dele. E no começo esses três personagens são pouco individualizados, sabe? Inclusive eu acho que só quem tem nome entre eles é a irmã. Eu acho que se o pai e a mãe têm o nome citado é bem pro finalzinho da história, que já é uma coisa que diz muito, né? Quando você não coloca nome em um personagem, você passa a ideia dele ser genérico. Então é qualquer pai ou qualquer mãe ou qualquer irmã. E sim, é muito interessante dessas coisas, gente, eu adoro. E bom, o Gregor vira esse insetão que ele não é dado um nome exato pra isso. Então tem gente que entende como uma baratona, tem gente que acha que é um besouro, enfim. Nunca é dado um nome específico. Tem um momento em que uma das personagens fala, seu besouro não sei o quê, mas, né, enfim, não sei o quão a sério a gente pode levar a personagem. E então ele vira esse bichão e aí ele passa a ficar trancado no quarto. O mundo dele se resume ao quarto. E ele era a pessoa que sustentava a família. Ele era a pessoa economicamente ativa da família. A única, né? Porque a irmã dele ainda é muito nova e não sei o que. E aí, enquanto ele tá lá, o título Metamorfose, ele tem várias interpretações, né? Que enquanto, primeiro, a metamorfose do próprio Gregor, de humano pra
inseto, e depois a gente percebe que a família vai se transformando ao redor dele. Ao redor dele não, mas por causa das coisas que aconteceram com ele. Então é um processo muito interessante. E uma coisa, né, um contexto que pode ser muito relacionado com essa história é a marginalização social, porque o Gregor passa a viver naquele quarto e no começo ele até era tratado ainda mais ou menos como uma pessoa. Então o quarto era limpo, as pessoas se preocupavam se ele estava comendo ou não e tentavam achar coisas que ele gostaria de comer e tal, mas isso vai acabando, sabe? E eles passam a fazer só o mínimo pelo Gregor. E a gente vê muito esse contexto de marginalização porque em volta dele o mundo tá acontecendo e ele tá ali na mesma, trancado, sozinho, sem que ninguém tente compreender, sem que ninguém tente conversar, se fazer presente de alguma maneira, demonstrar que se importa, porque conforme a vida da família vai engrenando de novo, as pessoas meio que param de se importar, porque um dos grandes méritos, né, do Gregor, o que fazia a família se orgulhar dele, era exatamente o trabalho. E se ele não pode mais trabalhar, ele não é mais tão importante para a família dele. E é muito triste, porque a gente passa a maior parte do tempo do ponto de vista do Gregor, mesmo sendo uma narração em terceira pessoa, né? Então a gente acompanha bastante do que ele tá falando, do que ele tá pensando, e como ele vai perdendo a própria humanidade, e em algum momento ele tem que fazer coisas e ter coisas pra se lembrar de que ele é humano e que ele não é bicho. Então, esse livro trouxe várias reflexões muito legais. Tô tentando passar, assim, bem por cima pra não dar spoiler, caso você ainda queira ler. Mesmo que seja um livro antiguinho, né? Nem sei de quando que é o texto. Vamos descobrir. 1915, é um livro que já tem, é uma história que já tem mais de um século, né? Mas mesmo assim eu acho que sempre tem alguém que não viu, gente. Sempre tem. A linguagem dele é muito, muito simples, é uma linguagem muito tranquila, você consegue entender muito bem o que tá acontecendo, o que tá se passando. E eu não sei se isso é uma coisa da tradução também, né? Porque se eu não me engano, Kafka é alemão. Detalhe, antes de eu ler o livro, eu achava que ele ia virar um inseto do tamanho de um inseto, mas não, ele é um inseto do tamanho de um ser humano, o que só torna tudo ainda pior, ainda mais confortável, porque se ele fosse do tamanho de um inseto, ele não ia precisar de tanto espaço, não ia ser tão difícil locomover no quarto onde ele passa a ficar trancado. Mas sendo um inseto do tamanho de um ser humano, é bem complicado, porque ele manteve a altura, né? Só que ao invés de ser uma coisa, ele virou uma coisa. E aí é complicado a vida, eu imagino, né? Porque aqui no meu quarto, pelo menos, eu não caibo em modelo inseto. E em algum momento as pessoas que deviam fazer parte da vida dele, né? E cuidar dele, começam a ser agressivas com ele. E é muito foda, porque o Gregor não tá fazendo nada demais, tadinho. Eu fiquei com muita pena real, assim, de tudo que acontece aqui, mesmo sabendo que é uma história fictícia, né? E tudo isso que eu falei desse absurdo dele acordar como inseto e falar, deixa eu dormir mais um pouquinho aqui que passa, é pra dar uma característica meio de um realismo mágico, né? Ele aceitar essa coisa de, eu virei um inseto enquanto eu dormia, de boa, acontece. Como se fosse algo cotidiano, né? Algo corriqueiro, tipo, conheço as duas pessoas com quem isso já aconteceu. É pra dar essa coisa do realismo mágico, né? De que ele tá tão preocupado, e também de que ele tá tão preocupado com outras coisas, ele tá tão preocupado com a responsabilidade dele de manter a família, com o que vai acontecer com a família dele agora, né? Tanto no sentido de ter contato externo, quanto no sentido da família em si, de se manter unida, ou deles brigarem, ou deles se sentirem, enfim, de qualquer outra maneira, por causa da ausência ou da transformação do Gregor. Então, vamos lá. Finalizando já, fechando, hoje falei pouco, mas falei bonito. Foi uma leitura
muito interessante, eu diria. Não foi uma coisa super divertida e proveitosa, mas foi interessante pensar sobre essas coisas e pensar nessa perspectiva, né? Então, eu recomendo super, até porque é um livrinho pequeno, não vai te gastar muito tempo. E aproveitando esse momento para falar para vocês que participarei da Maratona Literária de Inverno, que começa na semana que vem. Essa semana eu vou soltar post lá no Instagram mostrando para vocês a minha TBR e as coisinhas, né, os desafios que eu quero cumprir, o reino que eu tô. Eu já postei no Stories, mas eu quero colocar no feed pra ter isso registrado, né? Porque eu posso fazer um destaque? Eu posso, mas eu acho que no feed fica mais organizadinho. E pra ver se eu consigo reacender esse Instagram, né, gente? Tá difícil. Tá difícil. Quem me acompanha sabe que eu já não posto nada lá tem um bom tempo. Quer dizer, só stories, né? Não posto nada no feed. E eu gostaria, mas eu nem sempre sei o que fazer lá. Não sei. Eu gosto muito mais daqui e do vizinho do Instagram, que vocês sabem bem quem é. Mas se bem que se eu falo o nome de uma rede social pra não falar outra, não funciona, né, o negócio. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado essa indicação e entendido os meus pontos e tudo. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra eu saber. E se você já leu e tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui nos comentários também. Por favor, sinalize se tiver spoilers. E mais uma vez eu peço pra você deixar seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Aqui a gente tem a minha playlist de resenhas e comentários e vlog de leitura e tudo mais, que em breve eu vou separar. Vou aproveitar minha semana pra fazer isso, né? Vou separar tudinho pra ficar mais organizado, porque tá me dando agonia, os vídeos tudo misturado. E aqui embaixo a gente tem o último vídeo do canal, yay, pra você poder assistir. Então é isso, pessoas, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!